Quero convidar você em pé como está, a abrir sua Bíblia para a nossa meditação, reflexão desta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 28 a 43. Lucas, capítulo 9, versos 28 a 43. Diz assim o texto bíblico: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Prestou atenção? Subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Falavam da sua partida. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Veja só, conservando-se acordados, viram a sua glória. Conservando-se, viram o quê? A sua glória. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Aleluia. Vamos orar? Você pode orar comigo? Diga assim então: Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa nesta noite operar em minha vida, transformando-me para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Pode assentar-se. Viver no monte para servir no vale. Viver no monte para servir no vale. Olha aqui para mim, por favor, eu vou ser bem objetivo. Muitas pessoas têm se decepcionado com o cristianismo, ao constatar que nem sempre acontece aquilo que eles esperam. E isso gera frustração e fracasso. Os discípulos de Jesus aqui, nos versos
37 a 43, estavam decepcionados e certamente conjecturando o quê? Andamos com Jesus, vimos ele operar sinais e prodígios e nós não conseguimos. O nosso cristianismo está bem fraquinho. Andamos com Jesus, vimos ele fazer milagre, mas nós não conseguimos fazer nada. A coisa está muito fraca. O que aconteceu? O que aconteceu, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui essa noite, é que os discípulos precisavam aprender, assim como a igreja hoje precisa aprender, que se queremos realizar as obras de Jesus, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Prestou atenção? Se queremos realizar as obras de Jesus, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Você entendeu? Se queremos realizar as obras de Jesus, precisamos seguir o exemplo de Jesus. De novo. Se queremos realizar as obras de Jesus, devemos fazer o quê? Seguir o exemplo de Jesus. Portanto, se queremos servir no vale, é preciso que aprendamos que o poder para uma vida cristã de resultados práticos está em vivermos no monte. O segredo para a vida abençoada no vale está em viver no monte. É isso que nós precisamos entender. E nessa noite eu quero rapidamente que compreendamos o que é viver no monte para servir no vale. O texto bíblico está dizendo para nós que Jesus subiu ao monte e levou consigo Pedro, Tiago e João, versos 28 a 36. E aí surge a pergunta: o que é a vida no monte? Para que Jesus costumava subir ao monte, irmãos? Para apreciar a paisagem? Para apreciar a vista? É para isso que ele subiu ao monte? Para que ele subiu ao monte? Para quê? Para orar. E se Jesus necessitava de relacionamento com o Pai, de comunhão com o Pai, se ele necessitava dessa conexão, imagine nós, o quanto nós precisamos desta conexão, dessa comunhão com o Pai também. Então, vida no monte é vida de relacionamento com Jesus. Vida no monte, na verdade, significa o quê? Vida no monte significa comunhão com Deus. Jesus subiu ao monte com um único propósito. O propósito de apreciar a paisagem. Isso? Ah, não. Qual é o propósito? Orar. Orar. Para isso ele subiu ao monte. Portanto, ele nos ensina que não tem como ter comunhão com o Pai sem oração. E aquela máxima é uma verdade. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Essa máxima é verdadeira. Então, nós precisamos entender que, na verdade, vida no monte significa comunhão com Deus. E não existe comunhão com Deus sem vida de oração. E a gente bate bastante nessa tecla, porque nós precisamos aprender a orar mais, e mais, e mais, para termos resultados como os de Jesus. Porque é isso que ele nos ensina. Então, viver no monte significa comunhão com Deus. Mas viver no monte significa também contemplar a glória de Deus, contemplação da glória. Só pode contemplar a glória de Jesus quem estiver no monte com ele. Pedro, Tiago e João contemplaram a glória de Jesus. Por quê? Por quê? Obviamente porque eles estavam juntos com Jesus no monte. Só pode contemplar a glória de Jesus quem está com ele, quem se relaciona com ele. Ah, não estou vendo nada, mas quanto tempo você fica com ele, passa com ele? Ou seja, somente aqueles
que permanecem no monte. E aqui há um detalhe importante que o texto bíblico, o evangelista Lucas, faz questão de ressaltar. Qual é o detalhe? Ele vai dizer no versículo 32, que os discípulos se achavam premidos, carregados, estavam com muito sono. Mas olha só o que acontece. Mas eles conservaram-se acordados, embora o sono fosse muito. O que eles fizeram? Conservaram-se acordados. Somente aqueles que permanecem acordados e perseveram na oração podem contemplar a glória de Cristo. Amém? Moisés subiu ao monte e foi impregnado pela glória. E quando ele desceu, o seu rosto brilhava, porque ele estava ali 40 dias, 40 noites no monte com Deus. E quando ele desce impregnado dessa glória. Porque viver no monte significa contemplação da glória, contemplar Jesus, né? Ficar diante dele, contemplando. E quanto mais você contemplar, mais a imagem dele vai refletir na sua vida. Quanto mais você contemplá-lo, quer seja nas páginas das Escrituras, quer seja numa contemplação na presença dEle, né? Quando você vence o sono e conserva-se em oração, mais você pode experimentar dessa glória na sua vida também. Então, viver no monte ou vida no monte significa contemplação da glória. Mas também viver no monte, ou a vida no monte, significa revestimento de poder. A nuvem de poder só envolve quem estiver no monte. Preste atenção que a nuvem envolveu aqueles homens. E é interessante que quando a nuvem os envolve, eles ficam com medo. É algo novo, é algo diferente. Muita gente, eu costumo dizer que quer experimentar, mas na hora do vamos ver, tem medo, né? Esse negócio é meio estranho. Esse negócio é diferente, mas você tem que estar disposto a experimentar. A entrar na nuvem de glória. Só experimenta o poder quem entra na nuvem. Só tem poder para enfrentar as hostes infernais quem sobe o nível de vida de oração em sua vida também. Elias derrotou lá no Monte Carmelo 850 falsos profetas. O fogo desceu do céu, porque ele estava, né, diante de Deus o tempo todo, e quando ele faz aquilo, ele diz: estou fazendo isso a Deus, na sua oração, lá no Monte Carmelo, ele diz: estou fazendo isso a Deus, segundo, conforme a tua palavra para mim. E quando é que Deus falou para ele? Deus fala quando você se relaciona com ele, quando você começa a se relacionar com ele. Então, vida no monte significa também revestimento de poder. Viver no monte significa também obter revelação. Os discípulos ficaram sabendo o que aconteceria em Jerusalém, naqueles dias que estavam se aproximando, porque este era o assunto que Moisés e Elias conversavam com Jesus, né? Às vezes você pensa, o que será que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus? Pois o texto diz que eles estavam conversando com Jesus a respeito da partida que se daria em Jerusalém. Ou seja, que Jesus partiria. Estavam falando, olha, está chegando a hora do Senhor voltar para casa, do Senhor voltar para o céu, a hora está se aproximando. Eu não sei o que eles falaram para Jesus, quem sabe até o animar, né, dizendo, né, que é preciso que o Senhor vá até o fim, né, a volta para casa está próxima aí. Mas o fato é que os discípulos ouviram aqueles dois homens conversando com Jesus a respeito do futuro, do que estaria acontecendo. Se você quer que Jesus lhe revele algo, é preciso estar conectado com ele em oração. Todas as revelações de Daniel, que se encontram no livro de Daniel, foram entregues a Daniel em períodos de oração. A lei foi revelada para Moisés no monte num período de consagração. E isso é importante nós entendermos. Ou seja, a vida no monte nos fala de obter revelação. Só tem revelação de Deus quem se mantém na presença dEle, quem vive com Ele, quem caminha com Ele, quem se relaciona com Ele. Tem então revelação. Deus fala e Ele mostra. Porque é assim que é. Mas vida no monte ou viver no monte significa também ouvir a voz de Deus.
Sim, a vida no monte significa você aprender a ficar calado para poder ouvir a voz de Deus. Eu sempre acho significativo que a voz de Deus se fez ouvir logo que o Pedro fala. E eu acho isso muito significativo. Por que eu acho significativo? Porque o Pedro diz assim, vamos ficar aqui em cima agora, porque está bom demais, vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. E é como se Deus falasse assim, ô Pedro, fica quieto. Escuta o que o meu filho eleito tem para dizer. Fica quieto, não é hora de falar, é hora de você escutar. Escuta o que o meu filho eleito tem para dizer. Meu querido irmão, ouvir a voz de Deus. Vida no monte significa aguçar a audição espiritual para ouvir a voz de Deus. E o que ele fala? Ele fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele quer que ouçamos a Jesus. A quem você tem ouvido? A qual vozes você tem dado crédito? São tantas vozes, né, que falam aos nossos ouvidos. Mas o pai está dizendo assim, este é meu filho, a ele vocês devem ouvir. É a ele. Devemos ouvir tão somente a Jesus, a voz dele. Vida no monte significa ouvir a voz de Deus. Mas ainda, vida no monte significa também ver e focar somente em Jesus. O texto sinótico, ou o texto paralelo, que é semelhante a este, do evangelista Mateus, diz que quando os discípulos abriram os olhos, não viram a mais ninguém, somente a Jesus. Mateus 17, 18. Aqui, no versículo 36, diz que achou-se Jesus sozinho. Mateus 17, 8 diz que não viram a ninguém, somente a Jesus. E é interessante que isso indica que o foco sempre é Jesus. O foco não são os profetas. O foco não é alguém especial. O foco é tão somente Jesus. O nosso foco tem que estar nele. Não podemos perder o foco de Jesus. Viver, ou a vida no monte, significa viver focado em? Viver focado em Jesus, olhando para Ele. É isso que significa, meu querido irmão. Não viram a mais ninguém, somente a Jesus. Ele quer que foquemos somente nele. Isso tudo significa viver ou vida no monte. Comunhão com Deus, contemplação da glória, revestimento de poder, obter revelação, ouvir a voz de Deus, ver e focar somente em Jesus. Isso significa viver no monte. É viver uma vida onde você tem comunhão, onde você contempla, onde você é revestido, onde você tem revelação, conhece o que Deus quer para a sua vida, conhece o futuro porque Deus te revela, onde você ouve a voz de Deus, a tua audição é bem aguçada, onde você foca em Jesus e nada te distrai. Quando alguém quer te distrair, você não, meu foco é Jesus. Quando alguém diz para você, você viu o testemunho do fulano, que mau testemunho, meu foco é Jesus. Você viu? Não sei, meu foco é Jesus. E quem foca em Jesus não desvia, irmão. Quem foca em Jesus não se perde pelo caminho. Quem foca em Jesus não se deixa levar por vento de doutrinas. Quem foca em Jesus está sempre firme na fé. Amém? Então isso é vida no monte, isso é viver no monte, é exatamente isso. Porém, por que o pedido de Pedro não foi um pedido muito interessante e não foi um bom pedido? Parecia até espiritual, né? Vamos ficar aqui para sempre. Que coisa boa é ficar no monte. Que coisa boa é estar na presença de Deus, né? A gente não quer mais sair da presença de Deus. É tão gostoso, é tão bom estar na presença de Deus. Mas é interessante que não era uma coisa aconselhável a se fazer, porque Jesus sabia que o problema, o serviço estava lá no vale. E aí, Jesus está ensinando que você precisa de tudo isso aqui, ó. Comunhão com Deus, ver a glória de Deus, ser revestido de poder, ter revelação do que Deus quer para você, do seu futuro, ter também discernimento da voz do Senhor, focar em Jesus. Deus quer tudo isso para você com um propósito. Que propósito? Que você sirva no vale. Que você desça o monte para servir quem está lá embaixo. Porque o serviço está onde? No vale. Onde está o problema? No vale. Versos 37 a 43,
O que significa o vale, meu querido irmão? Significa a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, em que precisamos encarar as necessidades. É a nossa luta diária pelo pão de cada dia, é a oportunidade de servir as pessoas, é você estar cada dia enfrentando situações reais que exigem de você posicionamento, exigem de você uma palavra, exigem de você um testemunho, exigem de você uma postura diferente. É aqui no Vale, é lá na sua escola, é no seu trabalho, é onde você está todo dia. Você precisa viver no monte para poder enfrentar o vale, porque senão você não consegue enfrentar o vale. Aí entra o desânimo, a frustração que eu falei lá no começo. Os discípulos que ficaram lá embaixo, que não subiram com Jesus, estavam frustrados, porque surgiu o problema e eles não conseguiram resolver. E o homem ainda jogou na cara deles: eu trouxe aqui meu filho, mas teus discípulos não puderam fazer nada. Jogaram ainda na cara dos discípulos. Os discípulos frustrados. O que acontece? Por que a nossa vida é assim? Por que não vai para frente? Então, servir no vale, irmãos, é importante entender que é, na verdade, resultado de uma vida no monte. Agora, só obtém vitória no vale quem vive no monte. Agora, não adianta viver no monte se não for para servir no vale. Entendeu? Não adianta viver no monte. Tem gente espiritosférico demais, que vive nas nuvens, que vive espiritual demais, mas para servir é uma negação. É muito espiritual, demais. É espiritual demais, mas na hora do vamos ver, do servir, corre. Corre por quê? Porque não entendeu que a espiritualidade, ela precisa ser vivida no nosso dia a dia. Não existe como, irmão, você viver vida cristã sem viver no seu dia a dia. Então, por que precisamos da vida no monte? Para poder viver no vale, para poder encarar o vale. O que encontramos no vale? Nós encontramos necessidades e necessitados. As necessidades e os necessitados estão aonde? É no nosso dia a dia. Não está lá no teu quarto, no secreto com Deus. Não está lá na presença de Deus. Está no seu dia a dia. Está nos confrontos. Está dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seu irmão, com sua irmã, né, familiar. Está ali. Aí que está os conflitos. É aí que estão as necessidades. É aí que estão os necessitados. Lá fora, onde você está caminhando todos os dias, aí estão as necessidades e os necessitados também. Ao descerem do monte com seus 3 discípulos que estavam com ele, Jesus se depara com aquela multidão discutindo com os demais discípulos. O serviço está à nossa espera no vale. Não podemos ficar, irmãos, alienados às necessidades à nossa volta. O poder, a glória, a revelação nos são concedidos para servirmos. No Evangelho de Marcos, evangelho semelhante ao de Lucas, por isso chamado de sinótico, o evangelista Marcos vai dizer que Jesus, naquela ocasião, quando os discípulos perguntaram para ele: por que a gente não conseguiu fazer isso? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio desse menino aí? E Jesus vai responder: porque tem uma casta que só sai com jejum e oração. É nesse mesmo texto relatado pelo evangelista Marcos. Jesus vai dizer. Ou seja, Jesus está mostrando que o poder, que a glória, que a revelação, ela é concedida para servirmos. E é isso que a gente precisa. Necessidades e necessitados estão aonde? É no vale, é no seu dia a dia. É lá no seu trabalho que você enfrenta isso. E você tem que estar preparado para isso. Discípulos que não estão preparados se frustram. A minha vida cristã, nossa, é muito vazia, é muito seca, é muito sem manifestação do poder de Deus. E é mesmo, se você não viver no vale. Então aprenda isso. O que encontramos no vale? Encontramos o confronto espiritual. É no vale que está o confronto. Tem gente que não gosta do confronto, mas ele existe, vai sempre existir. As hostes infernais trabalham no vale. Há um jovem aprisionado, há um pai desesperado. Ser discípulo de Jesus é se dispor a entrar nessa guerra. Somente aqueles que descem do monte revestidos de poder podem encarar as hostes infernais e derrotá-las.
Não dá para ficar alienado, irmão. Não dá para ficar. Há uma batalha espiritual aí acontecendo. E você pode não estar vendo nada, mas está acontecendo uma batalha terrível aí. E essa batalha é pela alma das pessoas, é pelo futuro das pessoas. E essa batalha é uma batalha que nos leva a confrontar o mundo das trevas e libertar os cativos, os que estão cativos e oprimidos por Satanás. A batalha está aí fora. Não dá para ficar alienado. No vale há confronto espiritual. Não pense que você vai passar ileso a esse confronto. Não. Se você acha que pode se omitir, se alienar, de repente vai vir sobre você, né, o seu mundinho vai cair na sua cabeça. Pode ter certeza disso. Porque o confronto espiritual ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E ainda, o que encontramos no vale? Oportunidade para manifestarmos a glória de Deus. Quando o jovem é liberto, o Senhor é glorificado. Quando servimos os necessitados, nós glorificamos a Deus. Servir os necessitados sempre redundará em glória ao nome de Jesus, meu querido irmão. Então, no vale nós encontramos o quê? Oportunidades para manifestarmos a glória de Deus. Que coisa boa é quando a gente pode ouvir de pessoas que estão fazendo a diferença, onde Deus os tem colocado, porque estão manifestando a glória de Deus. Estão fazendo diferença. A palavra que você me deu aquele dia fez toda a diferença na minha vida. Eu estava precisando. A oração que você fez por mim, que diferença que fez na minha vida. Que coisa boa. Quando alguém chega e diz assim, olha, eu estou olhando para a sua vida e estou vendo como você é diferente. E eu preciso disso que você tem na sua vida também. Isso é que faz a diferença no dia a dia, querido irmão. Oportunidade de manifestarmos a glória de Deus. O serviço está no vale. Então não tem como ficar alienado e dizer, olha, eu vou estar só na frente. Não tem como. Você tem que encarar no dia a dia as batalhas que estão diante de você. Mas o fato é que você só consegue não se frustrar diante das grandes necessidades do vale se você viver no monte. Então tem que ter vida no monte para servir no vale. Não esqueça disso. Quero concluir essa palavra dizendo que monte é lugar de comunhão, de glória, de poder, de revelação, de ouvir a voz de Deus, de focar somente em Jesus. Mas tudo isso para servirmos no vale. No vale nós encontramos os necessitados, o confronto espiritual e a oportunidade para glorificar a Deus. Eu pergunto nessa noite a você, como vai a sua comunhão com Deus? Como vai o seu serviço no dia a dia? Uma coisa é certa, se não vivermos no monte, a nossa vida no vale será decepcionante. Portanto, o desafio é uma comunhão intensa com Jesus, para que a nossa vida no nosso dia a dia seja uma vida que realmente impacte, que toque e que seja uma vida onde você diz, vale a pena estar conectado com Jesus, vale a pena ser um discípulo comprometido com Jesus. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.